O primeiro tópico que eu tenho para falar aqui para vocês é sobre as funções esquecidas da Standard Library do Kotlin, certo? A Standard Library do Kotlin, ela traz diversas funções que a gente, quando a gente vai tornando o nosso código um pouco mais Kotlin idiomático, a gente vai utilizando com cada vez mais frequência. Por exemplo, as scope functions, como apply, let, run, with, que não é uma scope function, mas também é uma função prevista dentro da Standard Library, né? Funções que estão lá para a gente utilizar. Eu não vim falar dessas, tá? Vocês já devem ter visto muito material por aí sobre as scope functions e sobre essas funções que normalmente a gente já vê mais presente dentro das code bases. Eu vim aqui falar sobre outras, que às vezes a gente nem se toca que elas estão lá dentro da Standard Library. A primeira função, só para a gente esquentar, é a função repetir. A função repetir, ela aceita o inteiro, aceita um bloco, um lambda, e aí ela vai chamar aquele lambda n vezes. Nada mais é do que um loop encapsulado. Aí você olha assim e fala, ah, nossa, trivial, eu mesmo podia fazer. É verdade, só que já está pronto lá. Às vezes você nem sabia, certo? Então se você precisar repetir coisas, nesse estilo assim, olha, eu quero chamar a mesma coisa 10 vezes, né? Esse é o melhor Hello World em Kotlin possível. Hello World, imprime meu nome 1000 vezes no console, tem a função repeat. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Se eu for ensinar Kotlin para alguém, demonstrar seus poderes mágicos de programador ou programadora, olha que convite, né? Que convite. Muito bem, só para esquentar, tá? Essa função está lá dentro da Standard Library. Uma outra que está lá dentro da Standard Library, e que também é bem pouco utilizada, porque diferente das outras scope functions, ela existe desde a versão 1.1 da linguagem, que é uma coisa que é de 2 anos para cá, mais ou menos, né? E não de 5, 6 anos para cá. É a função also, que é uma extension function em cima de um tipo qualquer. O que a função also faz? Ignorando aqui essa API de contrato, né? O que a função also faz é, para um determinado tipo, ela aceita um bloco que vai do tipo pro nada. E aí, o que ela faz? Ela chama o bloco e revolta o próprio tipo. Como que isso é utilizado? Isso é utilizado mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu tenho uma função validação, que aceita uma string e valida aquela string, por exemplo, nome, se esse nome está entre 2 e 20 caracteres. Pode ser? Pode ser. O que essa string volta, não está descrito o tipo aí, mas o que essa string volta é um booleano. Volta um boolean. Agora vamos imaginar que antes de validar o tipo, vamos imaginar que eu tenho uma segunda função, desculpa, que eu estou chamando de save user, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar e eu quero encadear a validação com o salvamento. Só que aqui nesse caso, aqui o meu exemplo ele é capcioso, por quê? Porque aqui o also, da maneira como ele é desenhado, o salvamento ele acontece antes da validação. E o que o meu save user retorna é exatamente o que validate retorna, que é um booleano. Esse exemplo ele é didático, ele não é prático, tá bom? Isso aqui não é uma API do mundo real, tá? O que save user retorna? Resposta, o que validate retorna, um booleano. Por quê? Porque a also está definida em cima do retorno de validate. E se validate volta um booleano, então also volta também um booleano. A diferença é que antes de retornar o booleano, a also vai chamar o bloco. E chamar o bloco significa salvar o nome, que é uma outra função que está declarada em algum outro lugar. Ou seja, quando que você usa also? Você usa also na hora que você quer ter uma abordagem idiomática, por exemplo, sei lá, você quer logar antes de salvar. Nossa, quantas vezes eu faço isso? Ao invés de colocar o login de forma explícita, o que eu precisaria estar dentro do tipo para colocar o login, eu uso por fora chamando also. E aí ele executa antes da ação. Não sei se vocês entenderam. Pois muito bem. Also, uma função esquecida lá dentro da Standard Library, que você tem para todo tipo que está definido na linguagem ou que você define também. Beleza? Uma outra função que está lá dentro da Standard Library são as funções, outras duas, né? São as funções takeIf e takeUnless. O que essas funções fazem?
Essas funções estão definidas em cima de qualquer tipo, e aqui no caso do takeIf, essa função está aceitando um bloco que é chamado de predicado. Esse predicado vai do tipo para um booleano, e o retorno dele é o tipo nulável. Tipo nulável. Ou seja, ela é uma função que vai do tipo não nulável para o tipo nulável na saída. E o que acontece? O que acontece é que o predicado que é passado como parâmetro vai ser avaliado em cima do tipo. Se for verdade, o próprio tipo é retornado. Se não, um nulo é retornado. Ou seja, ela é uma função que, para um determinado tipo e um predicado, ela pode anular a sequência da invocação dessa função. Aí você fala o seguinte, poxa, Kotlin, linguagem com null safety, como first class da linguagem, por que alguém teria o interesse de transformar uma coisa que já não é nula, com 100% de certeza, em uma coisa nula? E a resposta é, isso é o takeIf, tá? O que o take unless é? O take unless é a mesma coisa, só que com o predicado invertido. Certo? É a mesma coisa. Você fala, por que essas duas funções existem? Essas duas funções existem como uma espécie de recalque da ausência do operador ternário do if. Não sei se vocês sabem, Kotlin não tem ternário. O que tem em Kotlin é o Elvis Operator. E o Elvis Operator, ele é avaliado na hora que eu, por exemplo, tenho um nullable como parte direita de uma expressão, eu consigo invocar o Elvis Operator e saber que se takeIf retornou nulo, então o que vai ser chamado é o lado direito do Elvis, se não é o lado esquerdo. É assim que o Elvis Operator faz. Ou seja, ao invés de eu ter um ternário, eu tenho duas extension functions em cima de qualquer tipo, takeIf e takeUnless, que, dado que o predicado avaliou com true, eu volto para o próprio tipo, senão eu executo o lado direito, que é o lado do Elvis. Então é como se fosse um ternário. Como se fosse um ternário. Mas não é um ternário, porque o operador, a interrogação mesmo, lá, que a gente já usou lá, né? Em C, em Java, C Sharp, C++, esse não tem em Kotlin. Beleza? takeIf e takeUnless. Mais duas funções que estão previstas aí na Standard Library da linguagem. Beleza? Ficou claro esse exemplo aqui ou não? Deu para entender? Alguém se perdeu nisso aqui? Beleza? Então tá bom. Isso aqui é um aperitivo, tá? Fácil. Começando fácil a palestra com as funções esquecidas, porque agora vai piorar. Certo? Próximo tópico que a gente vai falar é sobre invoking. Invoking. Vamos falar sobre invoking. Vamos imaginar que eu tenho lá minha aplicação e eu estou precisando parsear um deep link. Pode ser? Pode ser. E aí eu defino lá uma classe deep link parser que vai aceitar uma URI, vai parsear essa URI, vai voltar um product ID. Certo? Eu quero abrir o detalhe do produto na minha aplicação a partir do link do produto na web. Pode ser? Bacana. O que o comportamento de deep link parser faz não importa. O que importa é que uma instância dele vai ser criada e parse vai ser chamado. Ótimo. Quem vai eventualmente utilizar o Deep Link Parser? Quem vai utilizar o Deep Link Parser é uma classe que eu estou chamando de Deep Link Handler. Né? E o Deep Link Handler, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o Product ID que vai ser retornado pelo parser para montar o intent que vai ser correspondente da activity de detalhe de produto que eu vou lançar. Uma coisa é o parsing do Deep Link. A outra coisa é o intent que lança a intenção, ó, o intent que lança a intenção, né? É o intent, a intenção derivada daquele deep link. Beleza? Duas abstrações aí, e o parser, ele é colaborador do handler. Tá bom? Palestra anterior, princípio da responsabilidade única. Certo? Uma coisa é o handler do deep link, outra coisa é o parser do deep link. Olha aí, hein? Olha aí que sucesso. Muito bem. Só que olha só que interessante, a minha classe Deep Link Handler, ao invés de expor o método handle, ela expõe essa coisa esquisita que é uma sobrecarga do operador invoke que toda classe define. O que isso me possibilita? Isso me possibilita
utilizar Deep Link Handler não como uma instância, mas como uma função. Vamos ver como isso funciona? Na hora que eu faço aquele operator fun invoke, eu estou sobrecarregando o operador invoke de uma instância. Como que isso funciona? Eu vou criar uma instância de parser, vou criar uma instância de handler que vai pedir uma instância de parser, e aí, olha só como que eu vou pegar o meu intent. Olha só como eu vou pegar o meu intent. Eu vou pegar ele mandando a URI em formato de string e usando a instância de handler como se fosse uma função. Se não tivesse essa linha aqui, que você olhasse para o handler, o que você ia ver? Isso é uma instância ou uma função? Uma função, mas o que você sabe que ele é? Uma instância. Então isso é um invoking de uma instância. Certo? Isso é um invoking de uma instância. Aí você fala, cadê o Pedroso? Não tá aí, né? Não tem problema, não tem problema. Aí ele chegou outro dia e falou, não vi muita vantagem. Aí eu falei, hold my beer, né? Hold my beer. Vamos ver um exemplo prático de como que a gente usa isso? Para a gente ver um exemplo prático de como que a gente usa isso, a gente vai ver mais de um, tá? Mas um exemplo prático que a gente usa invoke de instância é quando a gente está desenhando DSLs. DSLs é um tópico que eu gosto bastante. Eu já falei sobre esse tópico outras vezes ao longo desse ano. Fiquei triste quando rejeitaram minha palestra na Kotlin Conf sobre esse assunto. Porque eu propus a palestra, tomei o deny, e aí eu propus só ela, e aí o cara da JetBrains falou, sua palestra parece ser ótima, mas nós convidamos alguém para falar sobre esse assunto. Então, senta e chora, né? E aí, o que acontece? Vamos imaginar que eu vou desenhar uma DSL, tá bom? E vamos imaginar que a minha DSL vai ser desenhada em cima desse conjunto de abstrações. Vamos imaginar também que essa DSL aqui, vamos desenhar que eu quero desenhar uma espécie tipo assim de DSL em cima de um controller web, alguma coisa nesse sentido, tá? E eu tenho algumas data classes que estão modelando algumas coisas. A resposta HTTP, o request HTTP, a resposta HTTP, o método HTTP e um status. Pode ser? Pode ser. Alguém poderia se perguntar, Bira, sei lá, cara, aquele status ali, o code e o payload, não poderia estar aqui? Poderia. Mas vamos imaginar que isso aí é uma API que você consome externamente, é uma API que já tem muitos clientes, você está impossibilitado de aninhar, de deixar essa estrutura HTTP Response um pouco mais flat. Foi modelada assim e você não consegue mudar sem gerar uma cascata de efeitos em quem já é cliente dessas abstrações. Pode ser? Beleza. E vamos imaginar também que você tem a abstração do endpoint, né? Abstração do endpoint, que tem lá o request and response, e quando o handle do endpoint foi chamado, eventualmente ele vai orquestrar o que acontece entre o request e o response, que tanto faz pra gente, tá? Agora, vamos imaginar que eu quero modelar a minha DSL. A minha DSL é o que está no lado da direita. A minha DSL, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma DSL ao estilo de blocos, aquela DSL que parece markup, tá? Toda vez que a gente quer criar essa DSL, cadê o pessoal que não programa em Kotlin? Desculpa a partir de agora, tá? Desculpa, tá? Eu gosto de vocês, tá? A amizade continua a mesma. Na hora que eu quero desenhar uma DSL desse tipo, o que eu tenho que fazer? Como que eu atinjo uma estrutura de blocos daquele jeitão ali? Tem um truque que a linguagem Kotlin me oferece. E esse truque é eu combinar uma extension function, que eu estou chamando aqui convenientemente de endpoint. E por que endpoint, desculpa, uma extension function não, errei, desculpa. Uma high order function, desculpa. High order function. E aí, olha só o que é passado como parâmetro dessa high order function. É passado uma função, mas não é uma função qualquer. Não é uma função qualquer. É uma extension function. E é uma extension function que a gente chama de lambda extension. Ela é uma extension function em cima da classe endpoint. Só que por que ela é chamada de lambda extension? Porque como que é o nome dessa extension function? Não tem. Não tem o nome. É possível fazer isso? Opa, se é.
Opa, se é. E aí, olha só que interessante. Eu não vou entrar muito no detalhe nisso, que é para não já fritar, derreter os neurônios de todo mundo, tá? Você tinha no... tinha lá, eu não sei porquê, tem hora que o YouTube me manda umas recomendações aleatórias, e aí eu não sei por que cargas d'água caiu um link de Cavaleiros do Zodíaco lá na minha timeline. Eu falei, nossa, 20 anos que eu não assisto Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, né? Aí tinha lá o golpe fantasma de Fênix, que destruía os nervos do adversário. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui, certo? Então, eu não quero dar um golpe fantasma de Fênix em ninguém, certo? Então, olha só, como que eu agora, presta atenção nisso, a extension function, ela vem como parâmetro, como que eu uso a extension function, que não é uma extension function qualquer, é a lambda extension. Eu preciso criar uma instância do tipo para poder, das duas, uma, ou passar o tipo como parâmetro da extension, ou chamar a extension a partir do tipo, que nesse caso aqui eu estou executando dessa forma, apply block. Por quê? Porque na hora que eu fizer apply block, eu vou ter o próprio tipo de volta e eu posso chamar o método handle para chamar o endpoint. O que isso está falando para mim? Isso está falando para mim o seguinte, essa implementação aqui, ela vai pegar o bloco que está vindo como configuração e vai rodar o bloco primeiro para depois chamar o handle do endpoint. O que significa que o miolo que eu colocar aqui nessa DSL vai acontecer primeiro antes do que o handle seja chamado. É isso que está falando. Beleza. Parei por aqui, tá? Não entendeu? Final da palestra, link do YouTube, fico meia hora falando nesse tópico, tem link da minha talk de DSLs no YouTube também, tá? Tem talk de DSL hoje, olha só que sucesso, tá? Então já tenho aí mais uma hora para vocês entenderem só essas duas linhas aqui, tá? O grande detalhe é, nossa, bacana. Agora, vamos imaginar que eu quero começar a colocar o corpo da DSL. E aí, o corpo da DSL, eu vou definir aqui com o markup o que é o meu request e o que é o meu response. Fazer a configuração desse endpoint. Certo? Então aqui eu estou configurando meu endpoint. Nesse path, com o método post, retorna esse JSON, ou quando o request for esse post com esse JSON, o response é isso aqui. Beleza? Como se fosse uma config. Como que eu vou atingir? Como que eu posso atingir isso? Eu posso, por exemplo, declarar request response como properties desse endpoint. E aí, eu posso utilizar a função endpoint é a função de entrada da DSL. Aqui dentro, eu posso declarar aqui duas funções request e response. Aí você falou, Bira, mas o endpoint você falou que é uma instância que você não controla muito bem. Tudo bem, então cria uma extension function, beleza? E aí, o que são essas duas funções? Elas são funções que mantêm essa mesma semântica. Elas aceitam uma lambda extension como parâmetro, certo? E aí, o que é o output da execução da lambda extension? É preencher as duas variáveis. E tem que lembrar que o handle continua lá dentro da classe endpoint. Ou seja, o que vai acontecer? Na hora que o bloco request for chamado, for executado, a variável request vai ter sido preenchida. E a mesma coisa o response. Beleza? O response aqui está em aberto o que o bloco do response faz. Mas o bloco do request a gente já consegue ver. O bloco do request é esse daqui, ó. Por exemplo, esse. Beleza? Agora, olha só o que aconteceu. O meu response, eu vou ter que pegar... Aqui eu deveria ter mudado isso aqui e ter feito uma extension function para ter deixado mais claro, né? Mas tudo bem. Eu vou ter que pegar e colocar uma extension function que vai aceitar uma lambda extension para poder fazer o setup do status no HTTP response. Por quê? Lembra aquilo que eu falei? Se eu quiser ter, por exemplo, aqui o status preenchido, que é o que eu quero inicializar para poder formar essa DSL de markup, o meu status ele está aninhado dentro da classe HTTP response. Ou seja, eu preciso inicializar ele de forma explícita. Em outras palavras, o que eu acabo vendo? Eu acabo vendo que a minha estrutura da minha DSL, ela está refletindo aqui em notação de markup exatamente a mesma hierarquia de tipos sobre a qual a DSL é construída. Aí a grande pergunta é, puxa vida,
será mesmo que eu não tenho como arrancar esse status aqui fora e achatar para ficar request, method body, response, code payload? Será que eu não tenho como fazer isso? A resposta é, você tem como fazer isso. Aqui que vem a sacada. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o que eu expliquei há 10 minutos atrás. A gente vai usar o invoking. E como que a gente vai usar o invoking? A primeira coisa que eu vou observar, olha só, é que a minha property response tem o mesmo nome da função que poderia ter sido uma extension function chamada response. Não tem o mesmo nome? Tem, né? E se eu fizer assim? E se ao invés de adicionar ali o status native response da maneira que eu fiz, e aí eu estava dessa forma, e se eu fizer isso aqui? Eu tiro o response daqui e eu adiciono uma sobrecarga do operador invoke no HTTP response, com a mesma assinatura que ele fazia antes. Sabe o que aconteceu na hora que eu fiz isso aqui? A minha DSL, que antes estava com o nível de alinhamento de status, perdeu o nível de alinhamento de status. E por quê? Porque aqui eu estava chamando uma function, e ali eu estou utilizando uma instância como uma function. Nossa senhora! Holy fucking shit, né? Pois é. Da onde que veio esse exemplo? Da onde que vem esse caso de uso de invoking, né, de instância? Capítulo 11 do livro Kotlin in Action, Design de DSLs. Beleza? Então, já recomendei 2 livros aqui hoje, certo? Clean Code e Refactoring. Então, você vai utilizar o seu cartão, mas chegar em casa, ao invés de entrar no Netflix, você vai parcelar a sua compra na Amazon, certo? E vai adquirir o Kotlin in Action, para ler depois. Beleza? Capítulo 11 sobre DSLs. Esse é um exemplo de invoking. Em particular, esse exemplo, ele não está... O uso dedicado de invoking para você achatar alinhamento em DSL é citado no capítulo 11, mas esse exemplo em particular eu adaptei do curso do Raj Hariri, que fica dentro do O'Reilly, curso avançado de Kotlin. Tá? Vocês acessem lá Safari Books Online, plataforma de e-learning do O'Reilly Books, e aí vocês têm 1 mês para poder assistir de graça o curso de Kotlin avançado, no qual esse cara, que é Developer Advocate da JetBrains, que é a empresa que toca a linguagem Kotlin, né? Ele fala sobre DSLs, coroutinas, generics e uma série de outros tópicos aí em nível bastante interessante, tá? Beleza. Então, vamos falar sobre companheiros, tá? Mas não esse companheiro aqui, gente, tá? Seus companheiros, tem companheiros que a gente sabe que são, sim, espetaculares, né? Vão além da nossa expectativa, tá? Mas não é sobre esse tipo de companheiro que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre Companion Object. Tão criticados por quem vem do mundo Java. Nossa, é assim que eu declaro uma constante, né? Então, muito bem. Muito bem. É que se você está olhando o Companion Object só por esse aspecto, você está olhando ele só como um namespace de constante. E aí eu concordo que, de fato, ele pode não ser a melhor coisa. Tá? Poderia ter uma outra decisão de linguagem, mas essa foi a decisão que foi tomada. Tá? O grande detalhe é que é o seguinte, olha só, o seu Companion Object, ele pode conformar com uma interface. Alguém aqui já tinha se dado conta disso? Pois muito bem, ele pode conformar com uma interface. Ou seja, você pode ter um Companion Object que internamente implementa o comportamento, só que o tipo do qual ele é companheiro não conforma com aquele comportamento. Isso é possível? É possível. É interessante? Não sei. Depende do que você está fazendo, tá? Eu já usei Companion Object, por exemplo, para conformar com uma função, uma bifunction, uma trifunction do RX, alguma coisa assim. Tá complicado, hein? 10 minutos, agora eu vou usar os 5 que eu tinha extra da palestra anterior nessa. Então, o que acontece? Você pode usar o seu Companion Object para isso, mas esse exemplo aqui não é o que eu gosto tanto. O que eu gosto mais do Companion Object, aqui vão me criticar. Aqui vão me criticar. É para fazer o que eu chamo de Fake Constructor. Fake Constructor. Olha essa classe Location. Essa classe é uma Data Class. E aí eu estou dizendo que ela tem um construtor primário que aceita 2 floats.
como cargas d'água eu consegui criar uma location passando essas duas representações de localização em string. Como isso foi possível? E a resposta é, eu usei o meu Awesome Companion Object. E aí, olha só que bacana. Eu combinei o meu Companion Object, eu sobrecarreguei o método invoke, o operador invoke dele. E aí, na minha sobrecarga, eu adiciono que esse invoke vai ser feito com os parâmetros de latitude, longitude e string, e internamente ele vai fazer o parsing, voltando como resultado a localização, que é a forma como a data class é chamada. Aí você olha assim e você fala, meu, mas... E aí, né? Funciona? Funciona. Claro que funciona. Como o meu Companion Object não tem nome, na hora de chamar ele aqui, eu não preciso passar o nome. Ele usa o namespace do companheiro. Aí você olha, não vi muita vantagem. Pois é, né? O que isso aqui é? Você sabe o que isso aqui é. Isso aqui é o factory method. Isso aqui é um factory method para cá, pro tipo location. Só que é um factory method declarado internamente como companheiro do tipo. Ao invés de estar, sei lá, numa factory qualquer largada lá em algum lugar do projeto. Beleza? Detalhe. Sabe o fragment? Você sabe, não sabe? Você sabe o fragment. Você pode pegar, vamos imaginar, vamos trocar aqui, vamos chamar de location, vou trocar aqui, vamos chamar essa classe aqui de fragment, certo? Você pode adicionar um construtor no fragment? Pode. Dá certo? Dá. Claro que dá. Dá certo a primeira vez que o fragment entra no ar. Por quê? Na hora que o ciclo de vida do fragment acontecer e o sistema for tentar recolocar aquele fragment no ar, o sistema vai chamar o construtor padrão. E aí, para onde vão os argumentos que você está esperando que deveriam existir lá dentro como estado do fragment que chegaram pelo construtor? Não tem. Não é bacana? É bacana. Aí você faz aquela gambit de colocar o factory method do fragment, o new instance. E aí você no factory method pega os parâmetros que você quer ter dentro do estado interno do fragment, coloca no bundle, passa como argumento e lá dentro no onCreate parseia o argumento para poder setar o estado interno. Não é assim? É assim. Você cria um factory method new instance para isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que você poderia criar um fake constructor para isso. Fake constructor. E aí, o seu stag vai ter um erro a menos com o fragment. Não sei se me entendeu. Porque ele vai poder chamar o construtor do fragment sem nem saber que ele está usando o construtor. Isso aí. Parece interessante, certo? Tem gente que não gosta, mas enfim. É isso aí, tá? Ninguém precisa concordar comigo não, tá? Muito bem. Invoke em distância. Avançando, né? Porque o meu tempo vai acabar, né? Ô Douglas, tá faltando 10 no meu aqui, hein? Ó, você tá me roubando os minutos aí, hein? Nothing else matters. Nothing else matters. Pouca gente sabe que em Kotlin existe um tipo chamado nothing. Quem aqui sabia que em Kotlin existe um tipo chamado nothing? Poucas pessoas. Mas tudo bem, eu estou falando para vocês. Existe em Kotlin um tipo chamado nothing previsto na linguagem. E esse tipo nothing é o que é conhecido na literatura de type systems como um bottom type. Bottom type. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tipo nothing, ele não pode ter um valor. Ele é um tipo previsto, mas ele não pode ter um valor. Você nunca consegue construir uma instância dele. Certo? Isso não é o Unity. Por quê? Porque lá do código-fonte do Kotlin eu copiei e colei isso. O Unity, ele tem um valor, que é um singleton. Ou seja, na hora que você decide não retornar nada no seu método, em Kotlin, você não está voltando nothing, você está voltando Unity. Automaticamente inferido. Nothing é outra coisa. Por quê? Porque o tipo nothing não pode ser construído. Quando a gente vê na hierarquia de tipos de Kotlin, o nothing, ele é um bottom type, por quê? Porque ele tem
a característica por design do type system de ser subtipo de qualquer outro tipo. Ou seja, se em Kotlin todos os tipos vêm do N, em Kotlin todos os tipos são, de certa maneira, subdefinidos, ou só eu ia falar subtipiados, mas são um neologismo fudido, não vou cometer essa heresia aqui, né? Subtipiar, né? Então, enfim, todos os tipos, eles têm o nothing como subtipo, seja da linguagem, seja um tipo que você define. E, obviamente, como todo tipo tem pelo type system o seu tipo nulável, o nothing também tem o seu tipo nulável. Não é bacana? É bacana, né? Muito bacana. Aí, olha só, seu tipo não, sua representação, né? Olha só, você já usou nothing, você já usou, que eu sei, porque você já usou o to do, que a IDE põe para você. Olha lá, o que está escrito como retorno da função to do. Olha lá o tipo. Está declarado de forma explícita aqui. O tipo é um nothing. Um nothing. Beleza? Olha só, que interessante, né? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para você que o nothing, ele é um tipo que, além de ser subtipo de qualquer tipo, ele é um ótimo cara que a linguagem usa e que você também pode utilizar para construir condições de fluxo de controle. Exemplo que eu pedi licença para copiar desse cara, amigo meu lá do Uber, né? Como que eu poderia implementar um guard verificável em tempo de compilação à la Swift? Em Swift você tem uma construção de linguagem chamada guard. Guard serve para você fazer um unbox de um tipo nulável. Não vai rolar. Segura aí. Segura aí. Agora eu tô empolgado. Ó, o que acontece? Lá no Swift você tem o guard, e o que o guard faz? O guard, ele aceita um tipo nulável, e aí, se por algum acaso aquele tipo você tentar fazer um unwrap daquele tipo e esse unwrap falhar, você vai cair no else do guard. Certo? É mais ou menos como a gente usa, por exemplo, o tipo que é anulável, interrogação, let, para fazer um map. Em Kotlin, normalmente a gente faz isso, né? Quando a gente quer fazer o unwrap do tipo. Né? Então, eu, por exemplo, faço 100% das vezes assim. É tipo nulável, interrogação, let, uso, Elvis operator, joga ou faz o caso alternativo. Beleza? Muito bem. Agora vamos imaginar que eu quero implementar um guard lá Swift. O que o guard ele vai receber? Ele vai receber o tipo nulável que eu quero avaliar e ele vai receber uma função que vai do nada para o nothing. Olha só. Certo? Vai do nada para o nothing. E o que sai da função guard? O tipo. O tipo. Ou seja, entrou o nulável e saiu o tipo. Como que funciona isso? Funciona assim. Se o receiver for nulo, eu chamo o bloco. Se não, eu retorno o receiver. Aí você fala, e funciona isso? Funciona? Ou se funciona? Vamos imaginar que eu estou pegando essa property aqui e apesar de estar inicializando ela com valor, eu estou declarando ela explicitamente como tipo string nulável. Aí agora, vamos imaginar que eu quero validar que essa string não é nulável. Como que eu posso fazer isso? Eu poderia chamar o guard passando a string e passando o caso alternativo como retorno. Só que o retorno da onde? O retorno dessa função aqui. É aqui que ele vai retornar. Aí você fala, mas como que eu poderia fazer também? Um outro controle de fluxo. Poderia lançar uma exception dentro do bloco. O que não vai funcionar? Se eu tentar fazer qualquer coisa que não seja lançar uma exception dentro do bloco. Tentar fazer uma inicialização aqui, não vai rolar. O compilador me garante isso. Por quê? Porque aqui eu tenho que construir um tipo que não tem valor, um nothing. E um nothing é isso. Ou eu tenho que retornar da função externa, ou eu tenho que lançar uma exceção. Eu tenho que escapar daquele fluxo. Eu não posso retornar ali. Não posso construir um tipo ali, entendeu? O compilador me garante isso. Isso o Swift não faz para você. Pega essa, entendeu? Que, pessoal, tem alguém de OS aí? Cadê o pessoal de OS? Levanta a mão aí. Não fica com vergonha, não. Sei que vocês estão por aí. Tem isso em Swift? Como que é o seu nome? A da mocinha ali, ruiva ali. Você que levantou a mão?
Pois muito bem. Tem isso aí, o seu compilador chia? Não, mas tem o Else lá. O Guardian do Swift é bom, tá? Deveria ter em Kotlin também, eu sinto falta, tá? Mas enfim, mas você pode fazer isso aqui, então nós temos nossos truques. Beleza? O outro uso de Nothing. Nossa, esse aqui é espetacular. Esse é show de bola. É quando você combina Nothing com Generics. Por quê? Porque o Nothing, ele é subtipo de qualquer tipo, incluindo do tipo T, que você não sabe qual é. Então vamos imaginar que eu quero criar uma representação algébrica da árvore binária, certo? E aí eu declaro, por exemplo, que a minha árvore binária, ela é uma sigla de class, e ela pode ter uma das 3 implementações. Ela pode ter o nó, ele tem a árvore à direita, ele tem a árvore à esquerda. Ele pode ser a folha, que tem o valor, só que como que eu representaria o nó vazio? Vou colocar um tipo nulável? Posso colocar. Mas eu também posso colocar o empty sendo uma árvore que não tem nada. E aí eu tenho um valor para colocar ali. Nossa, cara. Nossa. Isso aqui é show de bola. Isso aqui é muito foda. Desculpa, se eu falar uns palavrões aí, foi mal, tá? Eu posso construir a minha árvore binária desse jeitão aqui, ó. Olha que bacana essa árvore. Olha que bacana. Tá? Funciona. Dá bom. 0 minutos. Tô terminando, eu vou pular o Class Delegation, tá? Eu estou terminando, mais 5 minutos eu termino. Olha só. Você fala, isso aqui não é muito útil. Quando a gente está falando de linguagem de programação funcional, é muito comum a gente ter um padrão que se chama result, ou às vezes se chama either. Lá no Arrow, lá que a galera lá do Arrow KT toca, tem um tipo either. Ele não é implementado desse jeito, tá? Mas é muito comum a gente ver esse tipo de implementação para o tipo either. O que o tipo either ele é? Ele é um tipo de dado algébrico que é definido a partir de um resultado com 2 tipos distintos. E aí, quais são as 2 implementações? O valor e o erro. Acontece que o valor ele tem o tipo V e o erro ele tem o tipo E. Dentro dele, como estado interno. Só que aí, olha só. Poxa vida, mas o que eu faço com o outro? Resposta, você parametriza como nothing. Padrão either. Sabe como eu uso isso aqui no projeto meu? Puta, tá gravando isso aqui, né? Tem como colocar um pi aí, né? Pi. Bom, foda-se, alguém me procura aí, eu falo como eu uso. Então é isso aí, tá? Mas isso aqui é muito útil mesmo. Você modelar uma máquina de estados com esse negócio é show de bola. Por quê? Porque aí é muito fácil você modelar um estado terminal, entendeu? O estado terminal basicamente é o estado com nothing, certo? Show de bola. Agora eu pulei o Class Delegation. Dei um salto, certo? Então, sabe o que acontece? Se você quiser ver o Class Delegation, você vai acessar o YouTube e procurar o vídeo lá, que tem lá a explicação de Class Delegation, tá? Agora eu vou falar de uma feature bizarra da linguagem que pouca gente sabe que existe. Em Kotlin, olha só isso. Eu posso fazer um determinado tipo, ao invés de conformar com uma interface, conformar com uma assinatura de função. Sabia isso? Sabia. Quem sabia isso? Bem, estou contando isso para vocês, isso funciona. Tá? Código que eu copiei e colei do IntelliJ, compilou e rodou, certo? O que isso significa? Significa que eu estou pegando aqui, eu estou declarando um object que está definindo, que está implementando um comportamento que é a assinatura dessa função, que vai de um inteiro e volta um booleano. Quando eu conformo com essa função, olha só, eu preciso, para esse cara aqui conformar com essa função, ele precisa sobreescrever o método invoke. É diferente de eu sobrecarregar o operador invoke. Diferente. Outra coisa. Tá? Aqui é como se eu estivesse conformando com uma interface. Beleza? A diferença é que como essa interface não tem nome, qual que é o nome que a linguagem convenciona? Invoke. Beleza? Muito bom. Ou seja, para ser maior, para ser legal, para beber agora no almoço, tem que ter mais de 18 anos. É isso aí. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho a minha classe CheckProfile. O que o meu CheckProfile faz? Ele conforma com a validação, só que ele delega para outro objeto. Isso aqui é o Class Delegation que eu pulei.
Foi mal, desculpa, viu, gente? Tinha esquecido desse exemplo, tá? Muito bem. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar o check profile como uma instância. Olha só, cara. Você vai falar, mas, pô, Bira, eu não poderia ter declarado uma função ali, direto, validate? Poderia, eu fiz isso aqui só para mostrar que funciona, tá? Não é para ser útil para alguma coisa, não. Beleza? Funciona, isso aqui, show de bola, né? Você delega de um object para o outro e tal. Bacana. Agora, e se eu falasse para você, esse é o último exemplo e eu vou terminar. Aí eu tenho certeza que eu termino. E se eu falasse para você que na hora que você está definindo extensions, você não precisa definir extensions necessariamente para instâncias. Seja para um object, seja de uma instância de uma classe que você criou. Você acreditaria em mim? Pois muito bem, isso é possível. Vamos imaginar que eu estou pegando aqui um function literal. E esse function literal ele tem o tipo que vai de um inteiro para um booleano e ele é implementado por esse bloco. Beleza? Eu estou imaginando que a semântica desse function literal é a seguinte, olha, para a pessoa estar viva, ela tem que ter menos de 150 anos, certo? Como que você sabe que a pessoa está viva dentro do seu sistema? A resposta, ela tem que ter menos de 150 anos. É o que eu estou achando que é vivo, né? Sei lá, o Guinness diz que é uns 130, sei lá, entendeu? Mas enfim, pus 150 que é para dar uma folga. Certo? Ou seja, se aparecer alguém com 300 anos no meu sistema, eu sei que essa pessoa está morta. Beleza? Agora vamos imaginar que eu quero fazer esse tipo de coisa aqui. Na hora que eu perceber que a validação de idade vai ser chamada, eu quero pegar e eu quero verificar se foi ok ou se foi não ok. E aí olha a loucura. Olha a loucura. Eu estou definindo a extension report em cima do function literal do tipo int para booleano. Isso funciona? Funciona. Isso funciona, dá certo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, como ela é uma extension, ele tem acesso às próprias propriedades daquele objeto. Ou seja, eu posso chamar um invoke do objeto passando o parâmetro, só que antes de invocar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o also para logar. Nossa senhora! Isso aqui é um Kung Fu Mind Porn fudido isso aqui, né? E aí, olha só! Como que eu poderia, por exemplo, fazer um julgamento enviesado a partir da idade? Eu poderia pegar o meu function literal e ao invés de chamar o function literal direto passando a instância, eu poderia chamar o extension function report. Ou seja, se tiver ok, ele vai printar ok no log, se não ele vai printar não ok. Se estiver morto, ele vai printar não ok. Não vai rolar esse cara, não vai rolar. Não vai rolar. Você fala, isso é possível? Isso é possível. Certo? Isso é útil. Eu já vi a galera resolvendo problemas de corrotinas com essa parada. Não é tudo função em corrotina? Pois muito bem. Então, a gente fica a dica. Às vezes a gente precisa decorar uma função que a gente não controla com um comportamento que a gente gostaria. Não sei se vocês estão vendo aqui, que isso aqui é como se fosse o decorator pattern de orientação a objetos. Só que aqui a gente está falando de funções. É ou não é? É. Desculpa, viu, gente? Desculpa. Terminei, certo? Eu terminei, isso que eu cortei o Class Delegation ainda, né? Os mesmos GIFs da outra apresentação, para quem já viu, desculpa, tá? Eu sou preguiçoso mesmo. A preguiça é a mãe do progresso, né? Já disse alguém aí, tá? Considerações finais. Kotlin tem seus segredos, né? A gente deveria sair para explorar esses segredos, né? Não, ela é uma linguagem pragmática, ela tem os seus segredos, né? Eles estão por aí, vamos explorá-los, por quê? Porque na hora que a gente vai aprendendo essas features que são, digamos assim, fora da caixinha da linguagem, a gente revisita o nosso próprio conceito em cima da linguagem e a gente acaba aprendendo algumas coisinhas aí no meio do caminho também, beleza? Assim como na outra apresentação, esses slides estão nesse QR Code, speakerdeck.com/Albiratan-Soares, tá? Esse fulano sou eu, também não interessa, tá todo mundo com fome, e eu acho que eu terminei e eu tenho espaço para... Quem cortou o meu slide final? 0 perguntas. Temos espaço para 0 perguntas. Terminei. Obrigado, viu, gente?